Primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade. Quero aproveitar para convidar quem ainda estiver aqui da nossa diretoria, que esteja à mesa junto conosco, porque é isso que nós queremos a partir de agora, que todos os membros da diretoria estejam presentes, que a gente fortaleça o que a gente precisa fazer. Por isso a chapa Turismo Forte. Esse é o resultado do que a gente vem fazer. E eu trouxe aqui uma consideração que eu quero que vocês analisem junto comigo por que a gente chegou nesse momento. Eu fiz parte da época da diretoria do Leandro, antes do Edmir. A gente passou naquela época, foi mudança de governo, e a gente não conseguia uma reunião com o governador. Depois de um certo tempo, a gente começou a perceber que na mudança de gestão, houveram alguns bloqueios da vinda do governador, e não por ele, e sim por muitos players que estavam em volta dele. E a gente começou a não ter acesso. Houve uma reunião, naquela época, com a Precesp no Palácio. Depois não houveram mais reuniões. E a Precesp, insistentemente, pedia reuniões, tentava conversar com o governador, o próprio secretário fez um esforço significativo para que isso acontecesse, e a gente teve muita dificuldade. Quando foi da eleição do nosso presidente Edmir Chedid, eu estava como candidato a presidente. E vou ser sincero para vocês. Falei na última reunião, quem não esteve lá vai ouvir de novo. Eu dei graças a Deus que o Edmir falou que queria ser candidato. Por um motivo. Porque a gente precisava reacender o prestígio político da Precesp. E reacender o prestígio político não é só um nome de peso que foi deputado para estar à frente da associação, e sim pessoas que estejam dispostas a estar na reunião, que as pessoas estejam dispostas a brigar por um motivo. E aí a gente começa a perceber o porquê, talvez, de um certo declínio. Por que nós estamos falando que tivemos 2 anos aí de dificuldade? Quando a Precesp se enfraqueceu, as instâncias não se uniram, ficou fácil para quem está em volta do governador vender a ideia para ele que R$500 bilhão é mais fácil investir diluído em 645 cidades do que em 78. E aí a gente virou um mandato com o Edmir. O Edmir me passou o bastão ao ponto de falar: João, corre, eu ajudo, que precisa bater, eu bato. E foi o que a gente começou a fazer. Nós demoramos 1 ano para conseguir fazer com que o governador nos ouvisse. E o que começou a fazer o governador nos ouvir? União, prestígio político, envolvimento. Kassab, André do Prado, deputados como Lucas Bove, Tamar Borges. Vários players começaram a se movimentar e nos ouvir. E aí a gente começou a aumentar também o quórum de reuniões da Precesp. Porque vocês não acham que não chega no ouvido do governador quando a gente estava tendo reunião com 15 prefeitos, numa associação que tem 70. Com que força eu represento, se vocês não colocam a força que vocês têm para que a gente possa representar? A gente tem que falar na mesma palavra. Quando eu coloquei novamente, com o apoio do Edmir e com todos os amigos, o nome para presidente da Precesp, até peço para o pessoal da Secretaria de Turismo do Estado que leve essa frase, porque é legal. Eu tive uma conversa informal com o Roberto de Lucena, e ele falou assim: é até meio estranho de pensar isso, né? Audacioso, o menor município do estado de São Paulo, a menor instância em território, audacioso querer ser presidente da Precesp. Mas eu só estou à frente disso hoje porque vocês estão acreditando e transferindo a força de vocês e corroborando aonde vocês vão para que isso ecoe. Não foi à toa que, de um primeiro ano, enquanto a gente esteve junto à diretoria com o Leandro, a gente teve muita dificuldade no primeiro ano de articulação. Não é à toa que, com a vinda de Edmir, com a abertura de portas, a gente conseguiu começar a fazer com que o governador nos ouvisse. E a gente, depois de muito tempo, conseguiu a primeira reunião com o governador, neste mandato dele, uma segunda reunião, a primeira foi no início do mandato, uma segunda reunião onde ele nos ouviu por 2 horas e meia. Porque a gente está construindo juntos o prestígio político.
Lembrem-se, não é o presidente, não é o vice, não é a segunda vice, é a APRECESP, não é a diretoria. Nós precisamos estar presente. E esse prestígio está sendo resultado de um trabalho que vem sendo feito, com a oportunidade que o Edmir nos deu, de que hoje nós temos 38 cidades representadas aqui. Isso já é um dos maiores quórums de reunião da APRECESP. E aonde que isso acontecia numa eleição? Então, primeiro pedido à minha diretoria que aqui está presente: estejam presentes. Não hoje, nas reuniões. Faz diferença. Quiçá a gente tenha, não sei se na primeira, mas na segunda ou na terceira, se quiser Deus, na primeira. As 78 cidades, no mínimo representadas. No mínimo. Ouvimos aqui do Sebastião Miziara a fala que a APM já colocou secretário de Estado e ministro. Quando a gente conseguiu fazer a movimentação de uma lei que não havia viabilidade de mudança, essa era a fala. Iriam cair 8 instâncias a qualquer custo. Ninguém mudava a opinião do governador. Quem mudou a opinião do governador? Foi a APRECESP, em parceria com a AMITESP, com o apoio do secretário que estava tendo dificuldades em trazer a posição técnica, com a capacidade técnica da nossa equipe da APRECESP, que foi lá, fez o trabalho e demonstrou isso. Então a gente tem que valorizar o que a gente tem em casa, porque a gente não precisa do que tem fora. A gente tem que trabalhar entre a gente, com os nossos parceiros e com quem está disposto a trabalhar pelo turismo do Estado de São Paulo. Nós vamos ter que continuar unidos. Daqui a gente tem que dobrar. Daqui a gente tem que triplicar. Eu duvido que se tivermos aqui, aliás, uma reunião com 78 instâncias, se a gente não terá o governador numa reunião da APRECESP esse ano. Eu duvido. Essa força nós temos que ter junto. E essa força fez a mudança que era improvável, que não aconteceria, acontecer. De uma reunião que aconteceu em linha comprida, do fortalecimento entre as instâncias, todo mundo comprando a briga de quem ia cair. Se for para perder, perde todo mundo. Nesse discurso, foi que a gente chegou no André do Prado, no Kassab, fez chegar no governador. E acreditem, uma coisa que eu não imaginei que aconteceria. Nesse envolvimento, na força do Edmir, de todos os envolvidos, na última, como eu fazia a costura para chegar a informação ao governador? Porque eu não tinha o contato dele. Como eu fazia? O Kassab transmitia minhas mensagens. Eu mandava para o Kassab dava um jeito, chegava no governador. Quando dava, voltava um retorno. Com essa última articulação que a gente fez, o governador começou a olhar com outros olhos a APRECESP, a união, porque o prefeito que saiu de lá daquela reunião, encontrava ele, falava sobre o assunto. A APRECESP está unida, governador, o senhor precisa nos ouvir. Quando você falou, quando eu falei, quando a União falou, quando a Alesp falou, ele falou, pera, preciso ouvir. E foi aí que abriu a porta. Então não achem que vai ser a diretoria que vai fazer o DAD acontecer. Não é a diretoria que vai trazer os maiores benefícios para as cidades. Vai ser a união e a força depositada de vocês, colocada na APRECESP e na diretoria, corroborando com o que a gente faz todo dia, para que os resultados aconteçam. Naquela última reunião de Bragança Paulista, Kassab foi presente em comemoração aos 40 anos. Virei para o Kassab e falei, Kassab, preciso mandar uma outra mensagem ao governador. Você pode mandar para mim, por favor, eu encaminho? E ele me falou sentado à mesa, a partir de hoje você não manda mais para mim, você manda direto para ele, porque ele pediu para mim passar o contato dele. Então, assim, daquele dia em diante, nós temos feito uma articulação direta para fortalecer essa questão. Nós temos muito problema que nós vamos ter que alinhar e resolver. A exemplo do que eu vim e falei para as instâncias, o governador se comprometeu a uma liberação de recursos de saúde para ajudar no final do ano. E ele, de tudo que ele me falou, ele cumpriu, mas quem executou, não. Foram 100 milhões liberados no final do ano. Nos últimos 15 dias, algumas instâncias receberam, não todas.
No meio do caminho, ele virou e falou assim, João, nós não vamos conseguir dar dinheiro para todo mundo para fechar a conta, para todas as cidades. Nós vamos pegar no Tribunal de Contas do Estado, todo mundo que está no vermelho com dificuldade, nós vamos fazer uma linha de corte ali, e lá nós vamos tentar ajudar meio dividido e pareado cada um. E quando ele passou à frente essa informação, algumas receberam, outras não, mas se fosse para ajudar a fechar a conta, esse era o interesse de todo mundo naquele momento. Só que teve cidades que precisavam fechar a conta que não receberam. E teve cidades que talvez não precisassem receber um valor maior do que uma média que deveria ter sido distribuída. E a gente foi contra isso, só que não dava mais tempo. Já tinham sido feitas as ordens de pagamento, e esse é o ponto que a gente tem que chegar. A força dessa articulação, o peso que vocês nos deram, fez com que o governador comece a olhar de um jeito diferente, e mesmo que não do jeito que a gente queria, parcialmente começar a cumprir. Porque saíram 3 portarias no final do ano, de uma coisa que ninguém falava que aconteceria, para recursos de saúde. Alguns aqui receberam, outros não. Eu cheguei a mandar mensagem diretamente para ele, falando assim, ó, eu fiz uma pergunta ali, um bate-bola, no grupo dos prefeitos. Falei, e aí, quem está com dificuldade? Para mim ter uma noção, para mim rebater. Ele falou, ó, aqui cidade A, B e C está falando que não está conseguindo, governador. E não está na lista aí que está publicando. Vou falar com a minha equipe interna aqui o que está acontecendo. Então, assim, não é só a boa vontade. Nós temos que entender que nós vamos ter que trabalhar o processo todo. Não é só a LESP, não é só o governador, é o secretário executivo. É fazer com que a transmissão dessa linha, que o governador veio e montou uma equipe, ela tem autonomia. Nós temos que trabalhar junto. Eu não estou aqui para passar pano para ninguém. Não é essa a minha função. A minha função é defender as instâncias a partir de hoje, o que a gente já fazia. Só que também a gente tem que começar a entender esse processo. O que fazem acontecer atos no meio do caminho que não chegam no resultado combinado. Tem mais gente nessa conversa do que só nós. Nós precisamos começar a trabalhar essa conversa. Nós precisamos entender de onde está começando, começo, meio e fim. Todo mundo falando a mesma língua. Então, essa proximidade não aconteceu por mim, porque se fosse pelo menor município do estado de São Paulo, se fosse pela capacidade de votos que a Águas de São Pedro tem, não elege síndico de prédio. Numa cidade de São Paulo, não elege. Vocês elegem. Aí é a diferença. E é isso que é essa mensagem que eu quero trazer. O que elege o presidente da Precesp? O que faz abrir a notoriedade, abrir contato, abrir canal? O prestígio que nós temos juntos. 78 cidades. Entre turismo paulista, 1/3 do estado. Essa força que nós temos. E que a gente, às vezes, acaba não fazendo. A mensagem foi boa, foi para todo mundo. Mas alguém já falou assim, o governador já está sabendo. Brincadeiras à parte, esse é nosso trabalho, essa é a nossa execução, e esse é o nosso compromisso. E aqui a gente aproveita já para fazer alguns anúncios de parceria contínua. Nós queremos, à frente da Precesp agora, fortalecer ainda mais as associações. Nós estamos lançando, num primeiro momento, junto com a APM, a Expo Turismo, dentro da APM. Nós estamos em parceria com a APM, nós vamos ter a Expo Turismo dentro da APM. As instâncias não terão custo de solo. Nós queremos divulgar o turismo do Estado de São Paulo com toda a força que ele tem. Nós vamos atrás de patrocínio, nós vamos buscar parceiros, nós queremos fazer isso voar. E por que nós estamos correndo com o Expo Turismo para ter ou zero custo, ou mínimo de custo para todo mundo? Para que todo mundo continue fazendo com as outras associações que tem feito, como com a UVESP. Vai lá e vamos montar também na UVESP. Porque aí a gente está trazendo a zero custo e a gente consegue estar em mais lugares. No Conexidades, como exemplo. A nossa ideia é fortalecer mais, demonstrar mais. A gente vai encaminhar nos próximos dias aos prefeitos. Se preparem, porque quem fizer primeiro, quem ficar dormindo, fica para trás. A gente não vai parar. Eu não vou esperar 2 meses para uma reunião para ter resolução. Em 2 meses são 6 reuniões no ano. Vai chegar no final do ano, se eu esperar uma reunião, eu não vou fazer nada nessa gestão, que é 1 ano de gestão. Nós temos uma parceria sendo viabilizada com a VTV, Campinas e Litoral,
que nós vamos colocar nos horários vagos deles mensagens de 15 ou 30 segundos, vamos bater provavelmente em cima de 15 segundos, de publicidade institucional das instâncias. Você vai ter lá uma publicidade paga, através do Turismo Paulista, com a marca da sua cidade, começando como Turismo Paulista. Você conhece Eldorado? Você conhece Bragança Paulista? A gente vai dar o molde, vocês vão montar um vídeo. E a gente vai começar a redistribuir. A que custo para vocês? Nenhum. A gente quer demonstrar força. Nós queremos fazer mais. E por que como nós vamos fazer mais? Também dando apoio para quem também estava completamente diferente do caminho que estava vindo. Como eu cobro 270, 280 mil de uma cidade, de mensalidade, e da menor, que era a minha, por exemplo, paga 17, 18. Eu acho até engraçado, o dia que eu virei presidente, eu aumento para mim e diminuo dos outros. Mas esse é o foco. Por quê? Porque a gente precisa que todo mundo pague. Então, nós fizemos ser mais justo, por faixa de orçamento direto. Esse é o ponto. Fizemos faixa justa, para que fique pronto. Teve cidades que pagavam muito alto, que já não pagavam há tempo, já falaram. A partir de agora, vale a pena para a gente voltar a pagar. Está dentro do que enquadra meu bolso. E eu tendo a saúde financeira da Precesp em dia, eu consigo entregar mais. Leandro, quando pegou, na época dele, matou uma baita de uma dívida. O Edmir, a gente segurou as ponteiras, ano difícil, ninguém recebendo dinheiro. E ainda assim, por um trabalho muito significativo, Rosibel, diretoria, todo mundo, zeramos as contas. Não temos conta do ano passado. Acredito até que tenhamos passado aí com algum caixinho. Então, passamos de uma época de 2 anos para cá, mesmo não recebendo DAD, mesmo com toda a dificuldade, a gestão foi firme, segurou a conta, e agora a gente está começando um ano no 0 a 0. Se todo mundo pagar direitinho, a gente tem ainda um caixa de gordura. O evento que a gente pretende fazer também deve gerar um outro caixa de gordura se a gente trabalhar bem feito. Mas isso vai depender de todo mundo. A gente quer crescer como referência. Como que o Estado de São Paulo, que é o maior emissor de turistas do Estado de São Paulo, do Brasil, ele não tem um evento de referência das instâncias, que as instâncias estão vinculadas, que a Precesp está vinculada. Não que ela não esteja presente no stand próprio dela, mas a gente vai para Festures em Gramado. A gente é o maior emissário. Nós temos que utilizar o nosso potencial. Nós temos que trabalhar em conjunto. Nós temos que estar lado a lado. Fortalecer as instituições, se fortalecer, estar presente. MITs, contem conosco, não estão aqui mais representados no momento, mas vieram. Turismo Paulista é único, não é sozinho, não é em 2. Não é quem está em cima e quem está embaixo. É horizontal. Todo mundo buscando o mesmo horizonte. APM, o Fred não pôde vir, mandou mensagem. Está à disposição, nós vamos trabalhar muito junto, vamos envolver, vamos estar mais perto. A UVESP, Conexidades. Contem com esta diretoria para fortalecer o Conexidades, com relação às instâncias. Porque publicidade e estruturação de divulgação bem feita é aquela feita, não aquela que só foi falada, acho que vou ver. A Precesp vai começar a repensar a identidade da venda. A gente vai para hoje, para fora, não que a marca não seja marca, é linda, mas se você vai para fora hoje, não estou falando do logo, estou falando do que você encontra. A gente foi para Festures, o stand de Minas Gerais, o stand de outros Pernambuco, ele vende turismo, ele não vende marca de governo. Ele não vende logo, ele vende a experiência. Nós precisamos começar a usar isso a nosso favor. Nessa Expo, por exemplo, das instâncias que estarão presentes, a gente pensa em fazer um palco do turismo. As cidades, por isso que nós estamos ajudando nessa questão do subsídio, as cidades vão levar as suas atividades para lá, em volta dos estandes, um palco no meio. Lá nós vamos ter atividade direto. Cada hora vai ter uma atividade numa cidade. São Luís do Paraitinga traz lá o seu carnaval. Águas de São Pedro fala sobre suas vagas medicinais, alguma apresentação, Natal iluminado. Você acha que em 78 estandes a gente não tem condição de montar uma baita de uma programação para o cara que está vindo de fora para conhecer o turismo do Estado de São Paulo? Se todo mundo fizer um pouquinho? A gente não vai fazer só um pouquinho, a gente vai fazer o maior, o melhor, mas se todo mundo se envolver. O que vai custar é trazer os seus players locais, trazer o cara que vai ver o carnaval em Ilhabela,
Que lá o carnaval é pesado, vem batuque e tal. O exemplo é isso. Cada um aqui tem o seu perfil, a sua capacidade em envolvimento. Agradecer também a Ampesp, que é uma parceira, e por isso eu falo do envolvimento. Eu, a partir de março, provavelmente, 99,9%, assumo a presidência da Ampesp também. E a intenção é fortalecer, é juntar as instituições, é sentar todo mundo na mesma mesa e falar assim, aí, a dor de barriga aqui, nesse item é parecido com esse, nesse item é parecido, vamos todo mundo discutir junto e todo mundo pesar as instituições, porque todo mundo está chegando nas reuniões e o dilema é o mesmo. Ah, mas não está fazendo, mas não está pagando, mas o dinheiro não vem. Às vezes vem, mas está indo errado também. Então, a gente precisa começar a bater no foco. Essa é a dor de barriga, então nós vamos bater nela. Enquanto até incomodar esse barulho, nós não vamos parar. Até olharem para a gente. É isso que a gente precisa. E eu sei que parece um discurso muito lindo, porque todo mundo aqui é político. Todo mundo vive a política na sua casa. Tudo é muito lindo, falado, tudo é muito bonito. Mas eu acho que não vai acontecer nada disso. Não vai. Já não vai hoje. Porque se a gente sair daqui já falando isso, não vai mesmo. Tem todo mundo saindo aqui falando assim, ó, a hora que eu encontrar o governador, fala assim, viu, diretoria da Precesp, viu, tamo junto, viu, escuta, o governador precisa. Se ele escutar um é uma coisa, se ele escutar 10 é uma coisa, se ele escutar 100 é outra coisa. Se começar a escutar deputado, player, associação, todo mundo no mesmo caminho. Nós já perdemos muito. Nós não podemos perder mais. Se você for considerar minha posição do Edmir do ano passado, de graças a Deus ele ter sido deputado à força, isso abriu porta. Mas considerem que eu tenho que ser o maior meio termo nesse momento para trazer o governador no convencimento do que nós estamos conseguindo, para ele começar a olhar de uma maneira diferente, porque por diversas vezes a minha percepção sincera foi que muita gente vendeu para ele um turismo diferente do que é. E aos poucos, quando ele escutou tecnicamente na reunião que a gente teve lá, os prefeitos que tiveram podem corroborar comigo, ele daquele dia já viu uma reunião diferente. Já viu cidades de uma maneira diferente. Já viu as instâncias fortalecidas e unidas. E é a hora que ele analisou tecnicamente aquilo mudou a opinião dele. Então, se o governador tem um perfil técnico, que está desenrolando rodanel, está desenrolando coisa de 20, 30, 40 anos, é importantíssimo as coisas que foram deixadas para trás. Mas também é importantíssimo os demais programas e do que a gente vive no dia a dia. Quero agradecer a Câmara Municipal de cada cidade, principalmente a minha, que está aqui hoje. Metade dela está representada aqui. Isso demonstra fortalecimento. Eu quero que minha Câmara esteja presente, porque eu quero que ela entenda a realidade dos prefeitos. Eu quero que ela veja como é. Como está difícil para mim, está difícil para todo mundo, e a gente tem que valorizar eles. Porque na hora que pega mesmo, quem segura para a gente a bronca é a Câmara Municipal. Então, obrigado a Silvana, Edilene, ao Ezequiel e ao Anderson, que são firmes comigo lá. E ao meu vice, que agora vai ter mais serviço ainda, porque se eu vou precisar estar mais dedicado para cá, ele vai ter que tocar lá. Né? Então, essa divisão a gente sempre fez muito próxima. Vou pular a nominata, porque senão eu vou ficar até amanhã aqui, né? Mas 38 cidades representadas, 4 vice-prefeitos, 25 prefeitos de instância, mais Sertãozinho, que hoje também se representa como instância afiliada, e Mariporã, um dos maiores quórums em reuniões anteriores. Quero agradecer aqui também e convidá-los para o evento do Top Destinos Turísticos, que é amanhã, dia 16. É outra coisa que traz a promoção, que traz o envolvimento, que faz divulgação. A gente precisa estar presente, aproveitar unir o útil ao agradável. Estar lá quem está, podendo visitar, podendo acompanhar. Quero destacar que vocês podem contar comigo, com a nossa diretoria e com a nossa gestão para continuar trabalhando. Mas isso tudo só pode acontecer se vocês depositarem a força e ecoarem a nossa fala a partir daqui. Que a gente não seja só de, ai, não consigo agora, ai, depois eu vejo, para ser todos juntos pelo turismo forte do Estado de São Paulo. Agradecer a equipe técnica nossa, todos que estão aqui presentes, não vou nominá-los, mas todo mundo aqui já conhece cada um da Precesp, que faz um baita de um trabalho. Vocês já se colocaram na pele de um técnico desse, quando vê um ano que está vindo com dívida e no final do mês pode faltar para o salário dele? Vocês já pensaram nisso? Essa conta?
quando vinham do ano passado, do ano retrasado, do que veio para esse ano, para fechar, graças a Deus, a conta fechou. Porque para a gente, assim, como diretor, correr, pelo amor de Deus, temos que fazer, mas se não dá, o que você faz? E o dele, se não tem o dinheiro para pagar a conta, recebe depois? Então, assim, essa galera segura o turismo paulista na costa. E a gente tem que ressaltar cada um deles. Agradecer a Rosibel, que faz parte da Precesp, que sempre foi fortalecimento, ao Edmir pela confiança, aos meus funcionários da Prefeitura de Águas de São Pedro, que estão aqui conosco hoje. E esse é meu apelo, para sairmos daqui hoje com a palavra turismo forte na prática, não mais só no papel. Conto com todos vocês, que Deus abençoe, vamos trabalhar, que temos muito trabalho pela frente, para liberar a cidade, para fazer o recurso rodar, para o governador nos ouvir e para a gente ver o Estado de São Paulo e o turismo paulista forte de novo. Obrigado a todos, que Deus abençoe. Só passar para vocês o calendário, tá? Já temos Ilhabela como 20 e 21 de março. Também, se quiser se candidatar a tempo, temos segunda e quarta reunião de maio e agosto disponíveis. Reunião de 3 a 4 de julho na estância de Paranapanema. Reunião de 2 a 3 de julho em São Bento do Sapucaí. E, óbvio, que eu quero que vocês estejam conosco em Águas de São Pedro no final do ano, para vocês acompanharem o nosso Natal, o nosso trabalho lá e aproveitarem também o final de semana e todos os trabalhos da Precesp. Nosso trabalho agora firme é união, evolução e até a próxima reunião da Precesp para ter o DAD. Fora o que eu não falei, agradecer em nome do Roberto de Lucena, toda a Secretaria de Estado, que é um parceiro e que vai continuar sendo, que nós vamos precisar muito dele, e quem vier depois para a gente continuar esse trabalho.